O Dia News Entrevista dessa semana vai tratar de doação de órgãos. Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos revelam que a região Nordeste tem as mais baixas taxas de doadores. Para entender mais sobre esse processo, a TV O Dia veio até o Hospital Getúlio Vargas e conversa com a enfermeira Ayla Calisto. Ela faz parte da equipe de gestão da Central de Transplantes do Piauí. Olá, obrigado pela sua participação. Como estão os índices de doação de órgãos aqui no Piauí? Então, no estado do Piauí, no ano de 2016, até o momento a gente teve 53 doações de PCR, como a gente fala, que é do doador pós-morte, e tivemos 10 doações de múltiplos órgãos, que é do doador de morte encefálica. Certo. Por que esse índice aqui no Piauí ele é tão baixo? Bom, o processo de doação ele depende muito da questão da nossa população estar informada sobre esse processo de transplante, de compreender que é um processo que envolve a solidariedade, que envolve o conhecimento do que é essas terminologias, quando a gente diz que o paciente está em morte cefálica, de compreender a diferença entre a morte cefálica e o coma. E a gente ainda trabalha com essas dificuldades da gente trabalhar a informação com o nosso público, com a nossa comunidade, para que as pessoas compreendam o que é o processo de doação e que quando a gente diz que o paciente está em morte cefálica, é que já houve uma parada de funcionamento do cérebro e que a morte é irreversível. Então, naquele momento, a gente tem condição, se esse paciente está assistido numa unidade hospitalar, e manter por algumas horas até que a família autorize que aconteça a doação do órgão. Quando a senhora fala de informação, a informação ela se dá devido às campanhas ou realmente à recusa das pessoas porque elas são ignorantes em relação à doação de órgãos? Bom, a gente compreende que o processo de doação, a família ela é abordada num momento de muito sofrimento. Então, a gente verifica que tem esses dois componentes, o não conhecimento do processo de doação e o outro que é esse momento de dor que a família está atravessando. E a doação, infelizmente, a gente não tem um tempo para esperar que a família viva esse momento inicial do luto e ela possa decidir pela doação. Então, essa conversa ela acontece num momento muito curto, logo após ela ser comunicada da morte da sua pessoa, da pessoa da sua família. E isso, às vezes, ela compromete essa decisão e esse desejo de estar realizando a doação. Um outro fator que a gente também destaca é que quando a gente não tem a informação e não conversa isso em casa, deixa a família mais angustiada em estar tomando a decisão. Então, quando a gente fala da questão do conhecimento, é que nós podemos e estamos sujeitos a sofrer algum acidente, ter uma morte mais precoce. Então, a gente deve colocar isso em pauta em casa, conversar com a família, porque quem vai decidir é o familiar mais próximo. Então, quando isso é conversado em casa, a família fica mais segura em estar tomando essa decisão de doar. Antes de eu falar dos procedimentos para se tornar um doador, vou dar um exemplo, uma pessoa sofre um acidente de carro e ali mesmo, no momento do acidente, ela chega a falecer. Que órgãos ali podem ser doados? Bom, então a gente tem esses dois tipos de situação, Nós temos aquele doador em que ele já teve uma parada cardíaca, e ele pode, então, ser um doador de córnea, tá? Então, essa doação de córnea, ela pode acontecer até 6 horas após a morte. Então, é uma doação que a gente tem com maior frequência, E essa doação, por exemplo, para se ter uma ideia, nós temos hoje uma média de 350 pessoas esperando uma doação de córnea. Então, muitos estados do Brasil, eles já conseguiram zerar essa fila, E a gente está caminhando, a gente está bem melhor, a gente fazendo uma comparação com os anos anteriores, a gente está caminhando para atender
com um intervalo menor, mas a gente leva ainda mais de um ano para atender a pessoa a partir do momento que ela ingressa nessa fila. Mesmo nesse caso que não existe a morte encefálica, que a pessoa já chegou a morrer, a família se recusa a doar as córneas? Também existe, né, essa recusa. Essa recusa ela é menor do que em relação à morte cefálica, mas ela ainda é também uma recusa importante. E, geralmente, como eu coloquei, né, é importante que a comunidade compreenda que se tem que falar de morte e de processo de doação em vida, porque no momento de dor, geralmente a família ela acata o desejo daquela pessoa que faleceu. Então, se eu digo em casa que eu sou doadora, no dia que acontecer algum problema, caso, né, seja possível essa doação, a família vai ficar mais confortável em estar tomando essa decisão. Eu já tomei essa decisão e já informei para toda a minha família já. Qual é o número de pessoas aqui no Piauí na fila aguardando doação de órgãos? Então, hoje aqui no estado do Piauí nós temos 2 filas, né? Cada estado ele só tem a fila daquele transplante que ele oferece. No caso aqui do estado do Piauí, nós estamos fazendo o transplante de rim e o transplante de córnea. Então, nós temos uma média de 300 pessoas aguardando a doação de rim e nós temos também uma média de em torno de 350 pessoas esperando o transplante de córnea. Qual é o procedimento para uma pessoa se tornar um doador em vida? O que ela deve fazer? Bom, não, o doador em vida, né, na verdade, é essa questão de informar a família que deseja, né, do seu desejo de ser doador. E aí, a família é que tem a decisão, né, é quem realmente pode autorizar a doação. Não existe, por exemplo, um documento, algo que você assine já antes, para já deixar claro que você quer doar os seus órgãos? Não existe, né? A legislação brasileira trabalha com essa definição, que a doação ela é definida pela família pós-morte, né? Então, a família ela é soberana nessa decisão. O que a gente pode fazer, o que geralmente a gente percebe no nosso processo de doação, é que quando a pessoa disse em casa que gostaria de ser doador, a família acata essa decisão. Quem não pode ser um doador de órgão? O critério de não ser doador, ele passa por uma avaliação clínica. Então, a equipe médica que atende essa pessoa, ele avalia e verifica se tem ou não tem condição. Então, geralmente, quando a gente abre um processo de doação, primeiro existe essa avaliação médica, né? Então, geralmente, são aquelas pessoas que têm um processo infeccioso, que há um risco de passar para outra pessoa. São as pessoas que têm alguma patologia que poderia também ser transmissível. Então, tudo isso é feito uma avaliação antes, e aí a equipe médica que acompanha, ela faz essa avaliação e aí ela diz se pode ou não ser doador. Aí, a partir dessa informação, que a gente inicia o processo. E quais são as partes do corpo humano que pode ser doado? Então, nós temos hoje diversos tipos de transplante, tá? Então, como eu coloquei, né? Aqui no estado do Piauí, a gente só está com uma equipe capacitada para fazer, no momento, o transplante de rim e de córnea. Mas nós já temos uma equipe que faz a retirada do fígado, e aí a gente oferta esse fígado para um outro estado que já realiza a cirurgia. Nós temos uma equipe também credenciada para fazer o transplante de tecidos, de músculos esqueléticos. Então, tudo pode ser aproveitado. Mesmo a gente não realizando o transplante no estado, a gente pode ofertar para a Central Nacional, que disponibiliza para outro estado, e se tiver uma pessoa necessitando, a equipe pode vir fazer a retirada. Bom, para finalizar a nossa entrevista, não é a primeira vez que a gente já conversa, já vim aqui outras vezes, mas quando eu me deparo com um índice desses e com pessoas esperando transplantes e pessoas que podem doar, doar órgãos, e isso não acontece, então a gente tem que chamar a atenção da população, né, para poder aumentar esse índice e reverter essa situação. A senhora que trabalha nessa área, que mensagem a senhora daria para as pessoas que por acaso estejam numa situação que possa
ser doado os órgãos para transplante? A mensagem que a gente coloca, né, é que as pessoas não tenham medo de fazer a doação, né? A Central Estadual de Transplante, aqui no caso a do Piauí, né? Em cada estado nós temos uma central dessa e é exatamente com esse papel de regular para fazer que as coisas aconteçam com clareza, que todo mundo tenha acesso, que saiba para quem como é que vai ser acompanhado todo esse processo. Então, à medida que tem uma doação, nós temos uma fila, né, aguardando, e aí isso é visto com todos os critérios, né, tudo que a legislação coloca é atendido. Então, não existe essa questão de você apressar a morte de alguém para retirar o órgão, né, isso não acontece. As coisas são acompanhadas de forma criteriosa, temos equipes capacitadas para estar fazendo isso. Então, que não haja esse temor de achar, né, que vai acontecer, de você apressar a morte de alguém para retirar o órgão. Então, na verdade, é um processo que tem todo um acompanhamento, ele não acontece em minutos, né, ter feito toda uma comprovação científica através de exames de imagem para provar que realmente não tem mais a circulação no cérebro. A família pode acompanhar todo o processo e dizer para as pessoas, né, que a gente precisa falar isso para a família, dizer que tem interesse, né, deseja ser um doador, para que, quando isso venha a acontecer, a família se sinta mais à vontade em estar realizando. E aí a gente trabalha com os dois lados aqui, né? Aquela família que está na fila, que está com uma pessoa que sofre, né, numa máquina de hemodiálise, que tem toda uma vida de limitação, e do outro lado a gente tem aquela família que está passando por um momento de sofrimento, mas que depois tem toda uma história de superação, né? Que no momento de sofrimento ela teve condição de ajudar uma outra família. Então a gente trabalha com a dor e também trabalha com a alegria daquele que teve a condição de mudar de vida pós-transplante, e também com essa família que doou, que em outros momentos a gente se encontra com esses familiares e não tem ninguém que se arrependa do gesto, né? Então, a gente tem no mês de setembro, a gente trabalha uma semana que é de divulgação desse nosso trabalho, e nesse momento a gente promove esses encontros das famílias doadoras e dos receptores desses órgãos. E esses depoimentos, eles são riquíssimos, né? Cheios de emoção, né? De como foi a transformação da vida dessas pessoas, e isso é o que nos motiva, né, de estar no trabalho, de estar buscando, de estar informando, que a gente tem condição de melhorar a vida dessas pessoas. Então, a gente está adiantando aqui, falando sobre esse assunto, mas quer dizer que em setembro vem uma campanha, né, para alertar as pessoas em relação à doação de órgãos. Isso. Todo mês de setembro tem uma campanha nacional e se trabalha uma semana com essa divulgação mais intensa do que é o processo de doação, com depoimento das famílias que doaram, com as pessoas que receberam esses órgãos, mostrando os nossos índices, né, os nossos números, o que é que a gente está fazendo, e procurando haver essa divulgação do trabalho para que a comunidade compreenda todo esse processo, né, porque o processo de doação, ele é da sociedade, né? Ele é a pessoa que doa, volta para uma mesma pessoa da nossa sociedade. Então, é uma coisa que é nossa mesmo, da nossa comunidade, né? Para as pessoas se sentirem mesmo participantes desse processo. Sem a sociedade, né, o processo de doação não existe.